Olá, meus amigos queridos que estão lendo a Bíblia. Ontem nós conversamos sobre Atos capítulo número 10, hoje vamos falar sobre Atos capítulo número 11. Um grande abraço para ti que está nos ouvindo no trabalho, para ti que está nos ouvindo aí no trânsito, em casa, no conforto do seu sofá, da sua cama. Que bom que você está acompanhando conosco e eu espero que essas mensagens estejam fazendo diferença na sua vida. Atos capítulo número 11, nós vamos ter uma certa continuidade da história de Simão Pedro lá com Cornélio. Simão Pedro está dando um testemunho para a igreja daquilo que aconteceu. E especialmente vai nos marcar bastante de que Atos capítulo 11, versículo 19, há um testemunho de que os cristãos, eles haviam sido dispersos, ou seja, eles foram perseguidos a partir de Jerusalém para outros lugares e assim criaram-se novas igrejas, novas comunidades, eles passaram a se reunir na casa de pessoas. E por que foram dispersos? Por que eles foram perseguidos? Nós temos que lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi uma ofensa, de certa forma, política e religiosa. Política porque os cristãos estavam se reunindo e formando grupos, formando reuniões relativamente grandes, e isso para os romanos que dominavam aquela região, de alguma forma significaria e estava significando já uma perda do controle populacional, do controle social e assim por diante. O medo de que uma revolta na cabeça deles, pensamento deles, estivesse sendo formada era muito grande. Então, melhor é logo dissolver tudo isso. Na cabeça dos judeus, pelo contrário, eles acreditavam que matando Jesus, que era o cabeça do movimento, eles matariam todo esse movimento que dizia que os judeus estavam equivocados na sua maneira de ver, interpretar Deus e principalmente de não terem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir desse cenário, desse pano de fundo, os judeus, junto com os romanos, trataram de perseguir os cristãos. Nós vamos ver em Atos 9, a gente viu isso, de que Saulo, o depois apóstolo Paulo, era um dos líderes da perseguição. Se você for ver, o Coliseu em Roma foi um palco, foi um lugar de espetáculos, onde os cristãos, eles eram jogados ali dentro para serem devorados por feras. O auge do espetáculo era ver quanto tempo eles iriam aguentar até serem mortos, devorados por feras famintas. Mas, para a gente conversar um pouquinho, talvez muitas vezes você que tem alguma vivência em igreja, você pensa, você diz, pois é, os tempos estão difíceis, as perseguições acontecem ainda hoje. Me permita dizer, nós vivemos num tempo, pelo menos no nosso continente aqui, muito tranquilo para a pregação do Evangelho. Nós temos uma liberdade extrema. Eu, pelo menos, nos meus últimos 10 anos, não vi ninguém no Brasil ser morto, ser decapitado por causa da sua fé. O que eu vejo às vezes são cristãos, e eu diria assim até igrejas, que são problemáticas, que são um escândalo, causam problemas para a sociedade, seja pelas questões de música alta, pelas questões muitas vezes assim de total descompasso. E quando a ordem vem sobre elas, elas dizem e argumentam que estão sendo perseguidas, que não podem mais pregar o Evangelho. Meus amigos, sejamos sinceros, nós temos toda a liberdade de nos encontrarmos, nós temos liberdade de fazermos nossos encontros, nós temos liberdade de anunciar publicamente o Evangelho e de uma forma muito especial, eu acho que vale a pena a gente perceber que esse é o tempo da graça, é o tempo que, segundo a Bíblia, nós temos para convidar pessoas a se juntarem a esse povo de Deus, convidar pessoas a fazerem parte não apenas de uma igreja, mas desse corpo em movimento. A sabedoria da Bíblia diz que no futuro, em algum momento, e eu creio disso, de que será mais difícil pregar o Evangelho, será mais difícil falar de Jesus. Nós temos alguns países no mundo que proíbem sumariamente a pregação do Evangelho. E isso um dia chegará, quem sabe, aqui no Brasil. A cultura secular, ela é progressivamente daninha. E então eu acho que a mensagem do dia de hoje é isso. Nós não estamos sendo perseguidos, nós temos toda a liberdade para testemunhar, para falar da nossa fé. E deixa eu dizer uma coisa, e quem sabe com isso te provocar. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia.
Porque as pessoas que desse grupo participavam por convicção plena, profunda e sincera. Talvez nós hoje evangelizamos pouco, falamos pouco da nossa fé, porque nós não somos pressionados de lado nenhum. Nós não temos nenhum tipo de pressão. Então, pra gente, às vezes, ser cristão é quase como um penduricalho, quase como um hobby de final de semana. No tempo da igreja cristã primitiva, ser cristão significava muitas coisas, inclusive riscos. E às vezes nós hoje, infelizmente, a gente não quer nem sequer debater com ninguém sobre a nossa fé. Um grande abraço, que Deus nos apoie, acompanhe e abençoe. Até amanhã.